levar os pratos. E... O episódio de hoje começa diferente e com música. Esse é o som da banda musical Euterpina de Timbaúba. A banda será tema do 6º episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. O toque dessa banda vai nos acompanhar durante toda a nossa conversa. Tudo foi gravado durante um ensaio no município de Timbaúba, na zona da Mata Norte de Pernambuco, a mais de 100 quilômetros do Recife. Então, já vai se acostumando aí. Se tiver algum som ao fundo, um instrumento tocando ou afinando, um grupo ensaiando mais alto, é normal e faz parte. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto. E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Este som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio. A nossa parada é na rua Odilon Barbosa dos Santos, em Timbaúba, Pernambuco. Nesse endereço fica a Associação Musical Euterpina de Timbaúba. A associação não tem fins lucrativos e se diz livre, sem discriminação de qualquer natureza. A gente vai fundo na história dessa banda, mas eu adianto que ela marcou tanto as pessoas que passaram por ela, ouviram a banda passar, que em um determinado momento ela aposentou os instrumentos. Anos se passaram e a memória que estava bem viva na mente das pessoas começou a incomodar. Foi então que esse som voltou às ruas. A banda Euterpina, como também é chamada, foi fundada há 95 anos, em 9 de fevereiro de 1928. O fundador foi o professor José Mendes da Silva, junto com pessoas que adoravam assistir a apresentações, retretas, em igrejas, clubes e teatros. Quem nos recebe para este bate-papo é Éder Gomes da Costa, o presidente da banda. A nossa conversa acontece em uma sala de aula de música. É uma sala de aula comum, como tantas outras. No ambiente predominam as cores cinza e branco. São várias cadeiras com estantes para partituras. Para ficar mais fácil entender, é um suporte onde as pastas com as partituras são posicionadas e o músico consegue tocar o seu instrumento e ler ao mesmo tempo. Partitura nada mais é do que a música escrita. Em vez de letras e palavras, existem símbolos que representam os sons. O músico lê e executa. Nessa sala, vários alunos participam de uma aula. Nosso entrevistado, Éder Gomes da Costa, é um homem branco, usa chapéu e óculos. Éder, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer falar sobre o trabalho da banda musical Euterpina de Timbaúba. Sem dúvidas, um instrumento de transformação social. E é importante destacar que a banda é patrimônio vivo de Pernambuco desde 2012. Então, o que ela significa para você e para as pessoas? Olha, para a população ela representa, além do reconhecimento cultural, a inclusão social também. Porque muitos de nós, eu mesmo, não tive condições de ir para um conservatório, muitos aqui não tiveram, né? De então aqui, né?
A Euterpina, ela é um conservatório de música, ela forma música, certo? Então, assim, mesmo sabendo que tem outros que já estão aqui em universidades, na Universidade Federal, que é o nosso amigo Pedro, do trompete, está ajudando na Federal Licenciatura em Música, né? Mas, assim, tem Murilo também, né? O professor Murilo Apolinário, que trabalha lá no Centro de Criatividade de Música lá em Recife, certo? Que saíram daqui, né? Partiram daqui, a base foi aqui. Uma curiosidade aqui. O nome da banda vem de uma deusa da mitologia grega, Euterpe. Era uma das 9 filhas de Zeus e Mnemosina. Ela era conhecida por ser sempre aprazível, alegre e por tocar um instrumento de sopro. A deusa era apontada por muitos como a musa da música. Éder, explica mais pra gente sobre a origem de tudo. Ela surgiu, segundo as fontes historiográficas, aos 9 dias de fevereiro de 1928. Isso por conta da reunião de pessoas que admiram a arte, como o professor José Mendes da Silva, Antônio Galvão Cavalcante, né, pai, no caso, pai porque teve um filho, né? Ambos foram prefeitos do município, e outros, né, o próprio maestro Augusto Rezende, então se reuniram, né, ali informalmente na Praça Guiomar, que fica próxima à padaria à Panificadora São Francisco, e que em março, né, no finalzinho de março, foram para a sede do Clube Lítero Atlético daqui do município e ali deram a pedra fundamental para fazer com que a banda surja, né? O professor José Mendes da Silva, que era o secretário à época estava à frente da reunião, disse: olha, os que estão aqui vão ser os fundadores da banda a partir desse dia. Então pronto, aí começou. Com 10 meses depois, a banda começou a se apresentar na cidade. Era formada por comerciantes e comerciários do município. Claro que teve sapateiros, que era o forte da região, essa questão da sapataria, né, e da tecelagem aqui no nosso município. E onde aconteciam os encontros, os ensaios? Existia uma sede? O endereço principal é ali onde é hoje, o que a gente chama de Rua Nova, que é a Rua Marçal Emiliano Sobrinho, que o prédio é de número 325, certo? Que, assim, foi o primeiro prédio, né? Tem as configurações que hoje é o que mudou, virou uma clínica, virou ponto comercial e agora é um laboratório. Inclusive o laboratório Nabuco tem uma das suas colocações que está lá. E como ela veio digamos assim, ao seu término, se é quem pode assim dizer, a diretoria então à época se reuniu, né, vendeu o prédio, aquela coisa toda, e então passou-se quase 30 anos dessa banda, digamos assim, viva, mas não na rua, mas viva na cabeça dos seus admiradores. E daqueles que assim não simpatizavam, que é o direito de cada um, né? O que a banda representa. Ela passou, claro, né, quase 30 anos fechada, mas aí veio essa reunião, como eu estava falando, de reincidentes do Lions Club, que aqui era uma antiga cooperativa agrícola, que então a cooperativa agrícola, por outros motivos, que a gente não sabe até o momento, deixou de funcionar. O Lions Club instalou sua sede aqui, e ali surgiu essa ideia de fazer com que aquilo que era impossível tornasse à tona, que é a volta de uma filarmônica numa cidade. Tendo em vista que já existia, né, e existe a nossa co-irmã, que é a Sociedade Musical 1º de Novembro. Você falou do momento em que, digamos assim, os instrumentos foram aposentados. 30 anos de poeira no saxofone, no trombone, trombeta, percussão. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa sua fala. Você diz que a banda permaneceu viva no coração das pessoas. E a gente falou isso logo no início da nossa conversa. Então, o que aconteceu? Veja só, primeiro a gente vamos 1928, vamos lá. Então, ela sai às ruas com 10 meses já de fundação. Nesses 10 meses, o que vai acontecer? Ela vai ser convidada, né, nesse período de 1928 até o período que ela encerra suas atividades, ela vai ser convidada para tocar fora. O Clube Náutico Capibaribe a chamou para fazer os festejos, em 1933, do aniversário do clube. A Euterpina foi tocar o Clube Náutico Capibaribe. Tem até um livro que o Dr. Jefferson Leal ele fala a respeito da história
do Carnaval de Timbaúba. A época que ele escreveu tinha o quê? 102 anos, segundo as suas fontes, né? Então ele conta a história da Euterpina. Conta a história que daqui também saiu o primeiro momo fora do padrão. O padrão do momo é aquele homem grande, gigantesco, né? Um homem assim, magro, franzino, que foi o Sebastião José da Silva, o Nino Velho, que tocou saxofone aqui na banda e tornou-se o primeiro rei momo, digamos assim, franzino da história. O Rei Momo é uma figura muito festiva, alegre, carismática, associada ao carnaval. Ele comanda os foliões e é sempre a pessoa mais animada da brincadeira. Tradicionalmente é um homem grande, forte e costuma usar roupas brilhantes, luxuosas, lembrando a realeza. Em algumas festividades, ele costuma receber a chave da cidade em dias de carnaval. O Rei Momo é aquele cara que ele tá ali, né, que ele representa aquela coisa de ostentação. Logo, é por isso aquele tamanho dele, né? O Fausto da coisa. Veio lá de Roma, né? Assim, os relatos falam que veio lá de Roma, essa coisa momesca de estar festejando aí, de entreter a população. E como de fato vocês deram essa pausa? Então, veja só, aí o que vai acontecer? A banda, ela sempre vai, assim, 1928, né? 1930, tem as simpatizantes, né? O Colégio Santa Maria, né? Que sempre contratava os festejos da banda, o serviço da banda, para então fazer o quê? Apresentação nas procissões, não só nas procissões, mas também presença, cortejo fúnebre, né? Então ela fez isso aí. Então chega os anos 50, essa banda ela participa de uma seleção chamada Salve Retreta, que foi promovida pela empresa Argos. Então essa empresa Argos ela faz esse evento, isso. E então a banda, através da regência do mestre Carneiro, sai daqui num trem, certo? Que era ali onde funcionou agora, onde é o supermercado evangélico, onde está aquela estação desativada. A Euterpina saiu com um vagão só para ela, né? Então ela foi tocar no ano de 1954, no programa Salve Retreta, ela se destacou. Então que ela é manchete do Diário de Pernambuco desse período. As bandas musicais eram febre nos anos 1950, 1960. Os programas de rádio na época davam destaque a esses grupos. O mais popular era o Salve a Retreta, criado pelo radialista e produtor Luiz Maranhão Filho. O programa era um grande concurso de bandas musicais. Tocava-se de tudo: dobrados, hinos, música popular. Os grupos que se apresentavam e ganhavam destaque começavam a tocar em eventos, praças. O programa foi ao ar pela primeira vez na Rádio Tamandaré. 7 anos depois, passou a ser apresentado pela Rádio Jornal do Comércio. A mídia, os jornais e empresários da época sempre estavam de olho nos novos talentos. Os componentes da banda abordam o trem sob a regência do mestre Carneiro, que é natural da cidade de Pilar, e que antes é militar, agora sim a patente, eu não sei qual foi a patente, Pilar, Paraíba. Né? Inclusive, ele foi maestro da Curica. Veio para cá nos anos 50, e vindo para cá ele assumiu a regência da banda até o início dos anos 60, e infelizmente quando ele veio a óbito. Vou querer saber sobre a pausa da banda, mas enquanto você narrava essa história, eu ficava imaginando essas cenas. O programa, a manchete no jornal, a viagem de trem. Você já conversou com alguém que viveu esse dia e que sentiu todo aquele momento? Alguns já são falecidos, né? Seu Nilson Perrelli, que foi um dos caras que apoiou a volta da banda, certo? Ele dizia, na época que a banda saiu para tocar, ele via o pessoal vibrando. Não tinha outra coisa na cidade, né? A não ser as bandas de música, né? O pessoal vibrando, indo para as ruas, ver a Euterpina sair na representação de Timbaúba em Recife, fazendo a sua apresentação. E você? Foi atrás desse registro histórico, eu imagino. Então, qual foi o destaque que a imprensa deu para a banda? Tanto que saiu no Diário de Pernambuco. Né? A fonte, que eu digo assim, porque eu peguei de perto, né? Eu fui no arquivo público do Estado, eu fui a fundo.
pesquisar essa questão do arquivo público e aí saiu. Um jornal desse tamanho, que uma coisa é você pegar um negócio desse, se rasurar, você faz outra ali, tem mais de 70, 50, 60 anos com aquela matéria. Agora sim, eu ainda tenho muita curiosidade para saber. Quando os músicos decidiram fechar as portas? Quando eles perceberam que a banda não era mais o objetivo deles? Porque, vejam bem, assim como todo time de futebol, as bandas de música, pelo menos a época, como eu estou tratando aqui com vocês, ela tem suas torcidas, aquela coisa toda, né? E sempre a Euterpina, ela sofria, vamos dizer assim, perseguição por conta de algumas entidades, de algumas autoridades, aquela coisa toda, né? Tinha que tanto o juiz como o delegado intervir na apresentação das duas, mandando cada uma ir para suas casas, para não haver um conflito maior. Porque era aquela coisa, começava à noite a retreta, se uma tocava uma valsa, outra tocava uma valsa, se uma tocava um bolero, o arquivista vinha com uma mala desse tamanho, parecendo um cara cheio de bala e pólvora para atirar na outra banda, e assim ia, me dá uma valsa, bolero, dobrado, e assim ia. Me parece ter um pouco de revolta ou revolução. Sim. Aí, quando começava, por parte dos torcedores, tanto do lado como do outro, começava a briga. Aí entrava a polícia no meio, cada uma para suas casas, pronto. Já ficou claro que eram duas bandas rivais. A banda musical Terpina de Timbaúba de um lado e do outro a banda 1º de Novembro, mais antiga na cidade. Como é e como era o relacionamento entre membros e torcedores? Eu digo torcedores porque ficou claro que ambos tinham torcida. Hoje a gente se fala normal, a gente brinca um com o outro lá, tanto aqui como lá na 1º de Novembro, mas a época a coisa era mais intensa. É tão tal que assim, a minha avó ela era torcedora da outra banda. Ela ia pra rua, gritava ali, vai pra casa, sai daí, não sei o quê, né? E hoje tem um neto que toca aqui dentro. Da banda que ela, digamos assim, que até hoje ela diz, eu não gosto da banda que você toca. Amo você, mas meu coração é da 1º de Novembro. Mas tudo bem. No episódio recente da nossa história política aqui no Brasil, a gente aprendeu o que é polarização. Os lados ficaram claros. Tudo teve muito a ver com ideologias, o que cada um acreditava e a ideia de futuro de cada um. Isso no contexto político. Muita gente, inclusive, brigou com amigos, parentes. Agora, você como músico, como você analisa essa polarização no contexto musical? O que leva uma pessoa a concordar ou discordar da outra por causa de uma banda filarmônica? Você fala assim aos olhos da época, não é? Aos olhos da época eu acredito que era... eu já pensei muito nisso. Eu levei a questão, muitas coisas, apesar de citar, por exemplo, o repertório. Né? O repertório. A técnica da regência, a afinação da bancada. Então, isso... E do outro lado tem a questão política, né? Porque aqui em Timbaúba, se a gente for voltar ao passado, Timbaúba não esteve fora desse negócio do cenário do coronelismo. Timbaúba teve chefes locais. Não é à toa que em uma das ruas, a rua chamada Rua Coronel Antônio Vicente, era de um chefe político local. O cara era prefeito, mas era chefe político. Subentende-se o quê? Não é isso? Então, o que acontece? Havia as bandas, se chamava uma, outra ficava, pelo menos, já ouvi gente mais idosa falando, ficava um pouco enciumada, aquela coisa toda, né? E os jornais que circulavam aqui não eram jornais, digamos que, de ordem de como eu vou dizer assim, voltada para a classe trabalhadora, melhor dizendo. A Voz Libertária, o Trabalhador, a Verdade, não tinha desses jornais porque os chefes políticos eram quem controlava essa mídia impressa daqui da cidade. E em meio a essa briga toda, no início da década de 1960, ficou definido que a banda ia acabar. Como os timbaubenses reagiram à notícia? Pelos relatos da história oral, o que eu percebo é o seguinte, o pessoal ficou triste, né? Aqueles que amavam a banda à época ficaram tristes, mas a banda estava no juízo ainda, né? As memoráveis retretas, né? De um lado. Do outro, aqueles que, assim,
duvidavam dela voltar e até, se um dia ela voltasse, colocaria uma saia de bailarina espanhola e saia pela rua. Isso o cara já falecido, né? Era jovem à época disso aí. Mas se ele tivesse vivo agora, pelo contrário, ele iria ser o quê? Um dos incentivadores das bandas de música. Que inclusive seu Antônio Marinho foi uma das pessoas que foi músico daqui da Euterpina, começou aqui e foi para a 1º de novembro. Antônio Marinho foi músico, um dos diretores e peça fundamental da banda musical 1º de novembro em Timbaúba. Ele faleceu em 2022. Essa história da bailarina espanhola é interessante, hein? Mas os músicos decidiram que era hora de voltar com a banda e ocupar o espaço que ela ainda tinha na memória das pessoas. Foi em 1989, depois de um hiato de 30 anos. Um grupo de amigos decidiu reativar tudo e conseguir um local para ensaiar e para guardar os instrumentos. Eles reativaram a escola de música e 2 anos depois saíram às ruas de Timbaúba, mostrando para todo mundo o resultado desse trabalho. Ainda formularam uma frase lembrada até hoje. Muitos duvidaram. Eis a Euterpina. Veja, seu Antônio, sempre tomo básico, porque são pessoas que viveram a história oral da coisa. Mesmo ele ter conhecido a pessoa que fez esse comentário e pediu por tudo que eu não dissesse, que estaria vestindo a bailarina espanhola se caso a Euterpina voltasse, ele já tinha, assim, e tantos outros, duvidavam que a banda ia voltar. Mas aquela coisa, os caras que estavam no Lions Club eram aquelas pessoas que eram os pirralhos da época, que viam a banda tocar e que, poxa, não existe mais, vamos botar para a rua. Vamos fazer aquilo que é impossível tornar-se um sonho. Então, eis aí, como tem até, vocês vão observar em uma das fotos, muitos duvidaram, eis a Euterpina, que nos anos 90, início dos anos 90, a banda sai às ruas, marcando o quê? Já tinha escola, a escola já estava começando a funcionar, o maestro, à época, e a sede, que essa sede é provisória. A gente está aqui há mais de 30 anos. E para representar o momento em que esteve parada e também um novo começo, as cores da banda Euterpina de Timbaúba são cinza e branco. 1 e 2 e 1, 2, 3 e... Não, agora tem hora. Pararará, papadabá, padana, C de cavalo. 1, 2, 3 e... Cocheia. Agora cocheiro. Meu coração dizia a menina. Vamos falar um pouco de repertório? Éder, começa contando pra gente como é o dia a dia da banda e como vocês formam novos músicos. Veja, a gente faz o seguinte, tem as aulas, que a gente não cobra nada, não cobra mensalidade nenhuma. Aqui o aluno ele vai entrar como, digamos assim, em termos musicais, ele vai conhecer, Ele vai ser lapidado na música. Ao ser lapidado na música, tanto o maestro como o professor, eles vão
apresentar as notas, a clave, né, que é o primeiro sinal que aparece na música, é a clave. Vai falar da importância do pentagrama, do espaço suplementar superior, do espaço suplementar inferior, a tonalidade. Então isso aí ele vai começar a se familiarizar com as notas e as divisões que tem o próprio método aqui, que é o método Alex Giraudet, que é o método que a gente segue, o método de formação de música que a gente fala na questão da teoria e solfejo. E que técnica é essa? Esse Alex Giraudet, segundo o próprio maestro nos fala, ele era um francês. Entendendo? Então o que vai acontecer aí? O que vai acontecer é que esse método aqui vai apresentar-se as notas, né? E aí ele passando esse teste, vai, ó, aqui é a primeira lição, aqui você vai ver as figuras das notas, uma semibreve, uma mínima, uma semínima, uma cocheia, uma semicocheia, uma fusa. Eu acredito que todas as filarmônicas, elas fazem isso. Aqui é o básico mesmo. E falando em repertório, como vocês definem as músicas? Geralmente a gente imagina bandas filarmônicas tocando marchas militares. Quais os gêneros e estilos de vocês? Toca de tudo, do Guns N' Roses ao dobrado 220. O Guns N' Roses é aquela música Sweet Child O' Mine, a doce criança, né? Então aí a gente toca essa música, como também toca os dobrados, né? Que a gente vê o dobrado como uma coisa mais formal, mais cívica, mais, digamos assim, como uma abertura bem formal mesmo. A banda tá chegando na prefeitura, aí lá vai a banda tocar o dobrado, né? Ou uma marcha militar, independente do que o maestro disser, né? Então assim, a banda segue fazendo isso aí. Como também na abertura das suas apresentações, muitas bandas ainda fazem as suas apresentações com a abertura com o dobrado. O evento também dita quais músicas vocês vão tocar? Por exemplo, o repertório muda de um aniversário para uma formatura ou inauguração? Veja, aí vai muito do que o ensaio transmitir. Por exemplo, tem música que a gente, olha, vamos estudar mais essa música, vamos botar essa daqui, porque o repertório também é estratégia. Eu vejo o repertório também com a parte música, mas o repertório é uma estratégia. A estratégia do que eu vou como é que eu vou chegar ao público ali? Eu vou botar uma música lá do Tchaikovsky, lá do século XIX, ou eu vou tocar o Mostras com Leite? Entendeu? A gente tocou na quadra de Santa Maria, a gente botou Seleção do Zé Ramalho. O pessoal foi à loucura com essa música, entre outros, né? Como também tem o reggae, o próprio Edson Gomes, né? A banda tocou, quer dizer, tem de tudo, não tem só aquele padrão, só dobrado ou só rock. Toca de tudo. Para isso tem que contar com bons músicos e um repertório caprichado. Isso eu sei que vocês têm. A banda tem mais de 50 músicas ensaiadas, mas a gente também sabe da difícil missão de agradar o público. Então, como vocês sentem a resposta do público durante uma apresentação? Comigo, eu sou muito chato, né? A gente avalia da seguinte forma: a atenção do público, a interação do público. O Maracatu tu foi tocar no Outro São Pedro, né? Como tem o compasso calado, né? A gente tem que se levantar, bater palma, o público bateu palma com a gente. Era a palma do público com a percussão, depois era a palma do público mais a percussão, mais os instrumentos de sopro. Toda essa história levou vocês a serem reconhecidos como patrimônio vivo do estado de Pernambuco em dezembro de 2012. O que significa esse título para vocês? Rapaz, representou toda uma luta. Representa e sempre vai representar toda uma luta do que a gente vem fazendo, do que a gente vem construindo, e não deixar a coisa acabar. Éder, agora falando mais do pessoal. Você está na banda há uns 30 anos. Que sentimento predomina no seu coração? Como é ser diretor
integrante e músico da Euterpina de Timbaúba. É gratidão, desafio também, né? É gratidão mesmo. Hoje eu posso falar gratidão. No caso, eu estou como presidente, né? Está perto de terminar a gestão. É um olhar diferenciado, mas com cuidado. Então, observo, às vezes eu não sou muito de estar falando, o pessoal sabe, mas eu sou muito observando, certo? Então, alguma coisa ali eu vou e converso com alguém, não vejo que está no pé, né? Vou no privado, assim, no privado que eu falo em particular e converso. – 95 anos de banda em 2023. As histórias que ouvimos aqui deixam qualquer pessoa com vontade de conhecer ainda mais e de ouvir essa banda tocar ao vivo. Como essa trajetória toda é percebida pela banda? Eu encaro como uma superação, porque é muito difícil a gente falar, porque não é que seja tão difícil de falar, mas é como se fosse todo um filme. Né? Porque eu não sabia o que era banda de música, eu vinha para cá nas férias e via seu Edson regendo a banda. Né? O maestro um pouco menor que o cidadão aqui à frente, né? Que ele é um dos remanescentes de quando a banda voltou, o Cabo Arnaldo, aqui presente, né? Nosso trompetista, Cabo Arnaldo. Então o cabo assim, do tamanho dele, um pouco menor, regendo a banda. Um homem daquele tamanho, eu ia para o Cine Teatro, que agora está desativado, o vulgo Cacareco, está sendo tombado agora pelo tempo, que só as paredes mesmo. Então vi aquilo ali e achava aquilo fantástico. Só que eu não sabia que era a Euterpina que ali estava. Né? Eu pensava que era 1º de novembro. Aí eu chegava em casa e dizia, pai, eu vou para 1º de novembro. Você vai para onde eu mandar você vai para Euterpina, e quando tiver no meu teto, quem manda em você sou eu. Aí foi isso que eu vim para cá. Qual o sonho para os próximos anos? Continuar formando músicos, né? Que é a nossa meta, o nosso sonho é continuar formando músicos, trazer pessoas ainda mais qualificadas do que a gente para compartilhar o conhecimento. Quem sentiu vontade de conhecer mais perto, pode? Como as pessoas podem fazer para chegar aqui? Pode vir, né? Me procura o próprio maestro. Aí é só marcar o dia de forma antecipada e vir conhecer o nosso trabalho. A sede está localizada na rua Odilon Barbosa dos Santos. Sem número, aqui 2 ruas por trás dos Correios. Aí como eu passei para vocês a referência, né? O jacaré do Galeto. Pronto, isso aí, na subida, perto da subida do Alto da Independência. Veja, aqui a gente tem um salão de ensaio, que é o salão de ensaio Stefano Christoffel, uma homenagem que a gente fez ao músico daqui da sede, mesmo que póstuma. A galeria, que é homenagem ao primeiro presente quando a banda voltou, que foi o seu José Mário de Albuquerque Rodrigues. E o salão de ensaio, homenagem ao seu Nilson Perrelli. A nossa conversa ela foi incrível. É sempre muito bom falar de música, cultura e ouvir uma boa história. Éder, somos gratos por conhecer a banda Euterpina de Timbaúba. Veja assim, eu tenho aqui mais que agradecer, né? Porque isso é uma oportunidade de que a banda fique mais visível ainda. Né? Tanto aqui como fora, ou até a nível internacional, a banda seja visível. Né? A banda ela não está parada. É isso aí, né? Que se chegar às esferas governamentais para ver que o patrimônio está vivo e tem sentido, porque o maior patrimônio está aqui, ó. Não é prédio, são as pessoas que compõem essa banda. Esse é o maior patrimônio, né, que a gente tem. E tem lá dentro, se vocês quiserem, assim, tem a galeria, né, de foto e o arquivo, né, de músicas lá com quase 80, 90 anos que fazem parte da nossa instituição. E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica.
Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa. Da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcast Nossa História no Instagram. Já no Facebook, somos podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, videomaker Júlio Melo, designer Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, a apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!